Conjunção constante com o universo em expansão. Conjunção constante é quando duas partes ou mais estão o tempo todo numa troca, ligação que alimenta as partes e é alimentado pelas partes, de conjunção constante, uma ação mútua de nutrição. Quando o sujeito está desobstruído ou está desobstruindo constantemente o seu caminho da transformação, ele está numa conjunção constante ou num acordo com o universo que está em expansão. Ele está se expandindo, está de acordo com o universo que está nesse mesmo movimento de expansão. Obstrução. A ideia não é promover mudanças, mas é propiciar a possibilidade da mudança acontecer. E como é que eu posso propiciar para que a mudança possa acontecer? Desobstruindo o meu caminho das ilusões. As ilusões obstruem o caminho e acabam represando o fluxo da vida, que é transformação. Ninguém proporciona a transformação, mas você pode propiciar para que ela possa acontecer, porque ela vai acontecer, ela está acontecendo. O universo está em expansão, enquanto desobstruídos nós estamos em acordo com este universo em expansão. Quando a gente está obstruído, a gente está em desacordo com o universo. Obstruídos, acabamos não conseguindo expandir assim como o universo. Mudar para pior. Não existe mudança para pior. A mudança é sempre para melhor. O sujeito que mudou para pior, ele não mudou, ele apenas se revelou. Ele estava fingindo, ele estava dissimulando, e num momento propício ele se revelou. A mudança é sempre para melhor. Se houve uma real transformação, essa transformação é sempre para melhor. Por mais catastrófica que ela possa ser, por mais dolorida que ela possa ser, por mais que ela tenha um aspecto doloroso, um aspecto que não seja muito confortável, ela é sempre para melhor. Defesa. Muitas vezes o sujeito passa a apresentar características nocivas porque ela está configurada, ela está inserida num ambiente ameaçador. Mas enquanto ela está apresentando essas características são características defensivas, não são características dela. Ela está se defendendo deste ambiente que ora está ameaçando. Assim que ela conseguir sair desse ambiente ameaçador, essas características vão deixar de se manifestar, porque são defensivas, não são da essência, não são do verdadeiro eu. Ela está precisando agir daquela forma para se manter naquele lugar que a ameaça o tempo todo. Isso não é uma transformação, isso não é uma mudança. Invariante. A água pode estar em qualquer estado, sólido, líquido ou gasoso, ainda assim continua sendo H2O. É água. A essência permanece a mesma, mas a forma pode transformar. A configuração pode estar diferente, mas a essência é a mesma. Nós estamos falando aí de transformações e invariâncias. Mas não é só nessa perspectiva. Existe uma perspectiva patológica, existe uma perspectiva que também é invariante, mas não é saudável, como é o caso da essência. No período da vida do sujeito, muitas vezes ele pode viver uma perda muito significativa e, por conta de não estar preparado para viver essa perda, ele cair num estado de melancolia e uma cota da sua personalidade morre, por assim dizer. Esta parte não vai mais se transformar. Na melhor das hipóteses, ele pode aprender a conviver com esta parte que morreu, esta parte melancólica, que hoje é uma característica dele, e ele precisa aprender a viver com isso. Isso não vai se transformar no período da vida dele. Talvez na próxima geração venha se transformar neste pensamento que ficará para o próximo pensador, mas nele não. O que dá para fazer é aprender a conviver com aquilo, é reconhecer aquilo, respeitar aquilo e se responsabilizar por aquilo, que não irá se transformar no período da vida desse sujeito.
Psicose. O Freud dizia que o paciente psicótico não poderia ser tratado. Ele não acreditava que a psicose pudesse ser tratada pela psicanálise. A partir de Melanie Klein, isso começa a se transformar, isso começa a mudar. E aí em Bion, então, isso ficou muito claro. Sim, pacientes, que na realidade o Bion chama de pacientes com uma parte psicótica proeminente e não um paciente psicótico, né? Porque psicóticos todos nós somos, em alguma proporção. Mas esse paciente que tem uma proeminência psicótica também pode ser tratado pela psicanálise. E como ele pode ser tratado pela psicanálise? Sendo capaz de reconhecer esta parte, respeitar esta parte e se responsabilizar por essa parte. Essa parte não vai se transformar. Essa parte vai continuar sendo psicótica. Essa parte vai continuar sendo cindida da realidade. Mas o sujeito vai aprender a conviver com esta parte psicótica. Prisão. Muitas vezes o sujeito vive um vínculo que o obriga a continuar sendo o mesmo. Muitas vezes ele prometeu para o outro que ele continuaria sendo o mesmo, mas ninguém é. Nós estamos sendo. E quando a gente promete para o outro que a gente vai continuar sendo o mesmo, a gente está se enfiando numa prisão que muitas vezes o sujeito se conforma em estar ali. Muitas vezes ele sequer reconhece que seja realmente uma prisão. E quando o sujeito não reconhece que ele está numa prisão, ele não pode se libertar dessa prisão. Ser o mesmo. Vamos pensar num sujeito que está inseguro de si mesmo, que está perdido no seu caminho, e ele encontra uma instituição religiosa, por exemplo. E aí ele entra nessa instituição religiosa e ele começa a prometer que ele vai ser eternamente fiel àquela instituição, que ele vai servir aquilo, que ele vai dedicar a vida àquilo, que ele vai continuar sendo o mesmo ali dentro. Mas a própria instituição traz para ele uma segurança que faz com que ele seja capaz de crescer, de expandir, se desenvolver. E aí ele começa a olhar do muro para fora da instituição. Ele começa a ver que tem um monte de coisas lá fora que a instituição o proíbe. E aí ele já prometeu. Como ele faz agora? Ele prometeu que ele ia ser o mesmo e a instituição trouxe para ele justamente aquilo que ele precisava para crescer e que mostrou para ele que existe um mundo para além daquele muro. Como ele faz agora? Permissividade. Muitas vezes o sujeito está inserido num vínculo onde ele permite desrespeitos, ele permite abusos, porque na realidade ele não reconhece a sua capacidade, o seu potencial, o seu valor. Mas, por exemplo, ele começa a fazer psicoterapia e dentro do processo psicoterapêutico ele começa a reconhecer o seu próprio valor, ele começa a reconhecer as suas capacidades e ele começa a questionar esse vínculo de abuso. Mas ele prometeu para o outro que ele iria permitir este abuso. Até aquele ponto, aquele vínculo fez sentido e foi até bom para ele crescer. Mas chegou num limite onde ou ele se afasta ou ele vai ficar prisioneiro daquilo pro resto da vida. Melancólico. A mãe, enquanto mulher, ela nunca acreditou em si mesma. E aí ela tem um filho. E aí esse filho traz para ela um olhar desejoso que ela nunca tinha experimentado de ninguém. Ela nunca tinha sido olhada assim como o filho olha para ela. E ela faz esse filho prometer que ele nunca vai deixar de ser aquela criança que olha para ela com aquele olhar desejoso. E nós estamos falando aí justamente daquele vínculo que terá o desfecho da melancolia na perda do objeto. O filho perde a mãe por algum motivo e cai em melancolia, não consegue ver o motivo de continuar vivendo, porque ele prometeu para a mãe que ele viveria só para ela. Esse filho é uma extensão do desejo de ser desejada da mãe, então ele não existe, não é uma pessoa. E quando isso acontece, ele não consegue estruturar sua personalidade, ele vive subordinado à personalidade da mãe. E quando a mãe por acaso não está ali, ele também deixa de existir. Excesso e falta.
O excesso de mãe é pior do que a falta da mãe. Então, o excesso de mãe também é falta de mãe. Quando existe um excesso da mãe, é porque esta mãe está ignorando o filho. Este filho é uma extensão do seu desejo e não é uma outra pessoa. Todo excesso também é falta. Registro e transformação. Se você escreve um livro e dali a alguns anos você lê aquele livro, você vai ver que você já não concorda com muita coisa que está escrita naquele livro. Mas como é que faz? O livro está escrito. Como é que você vai fazer? Você continuou se transformando, mas o livro permaneceu escrito. Está gravado lá no papel. E você acaba sendo forçado, obrigado a permanecer com aquela ideia para o resto da sua vida. Não, eu não posso fazer isso comigo. Estou em permanente crescimento, estou em perpétua transformação. Aquilo que eu gravei lá atrás, hoje já não é do mesmo jeito.